Olá pessoal, tudo bem? Então, vou trazer aqui umas orientações iniciais de como vocês devem realizar o curso aqui, por ser a primeira UC, talvez tenha alguns alunos que estão um pouco perdidos. Então vamos lá. A formatação geral do curso normalmente é essa, ele vem aqui o nome da unidade ofertante, o nome do curso, a unidade curricular que você está cursando, o período de início e fim dela. E aqui embaixo, de um tutor para o outro, costuma mudar o layout desse cronograma, mas aqui sempre vem as informações de datas ou pontuação das atividades aqui mais importantes. Então aqui, por exemplo, nosso curso começou dia 11 e vai até dia 23 e aqui estão as datas de entrega de algumas atividades. A gente está no período agora no momento de realizar a situação de aprendizagem 1, né? Ela vai até dia 26 de abril. Depois tem a situação de aprendizagem 2 até dia 3 de maio, a 4 até 22 de maio. Aí tem os fóruns que vai ficar aberto toda a UC, os dois fóruns para vocês postarem. E tem os dois presenciais e tem a situação de aprendizagem aqui também, que vai ficar aberto até dia 15 de maio. Tá. Aonde eu encontro essas atividades avaliativas? Essas atividades você vai encontrar nesse tópico situação de aprendizagem. Ela sempre vem aqui elaborada com algumas dicas para ajudar, algumas videoaulas já gravadas anteriormente para auxiliar. E dentro dessa pastinha eu tenho aqui a folha de resposta, que é onde eu vou responder, e algum outro material complementar que vai me ajudar, e a própria situação de aprendizagem, que é onde falo o contexto, né, que o contexto da onde vem essa atividade a ser resolvida, né, e da forma que ela deve ser resolvida. E a folha de resposta é só o local onde você vai inserir suas respostas. Então, quando você clica aqui, por exemplo, ele é um arquivo em PDF, ele vai abrir e ele vai descrever o que é a situação de aprendizagem, quantas etapas ela tem e o que deve ser feito em cada etapa, né? Então, por exemplo, a situação de aprendizagem aqui ele vai fazer o descritivo do que é ela e fala as etapas. A primeira etapa aqui no caso é analisar o esquemático, elaborar um passo a passo para identificar a tensão, a corrente e a potência dos resistores desse equipamento. Já a segunda etapa, também na folha de resposta, você deve, com os dados relativos à tensão e corrente elétrica e potência dissipada em cada componente destacado, além de encontrar o valor da resistência elétrica equivalente ao circuito, corrente elétrica total e a potência dissipada. Então vai preencher a tabela. A etapa 3 também é preenchimento de tabela, tabela 2 e 3. E a etapa 4 é no presencial, onde você vai fazer uma prática no presencial. Isso aqui vai ser avaliado na aula presencial. Então, cada situação de aprendizagem ele dá mais ou menos a divisão de como é do que você tem que fazer nela. Então, aqui eu tenho a folha de resposta para resolver e aqui eu tenho a situação com a proposta do que fazer. E aí, quando você clica na folha de resposta, ele vai abrir para você o que é para ser feito. Então, aqui nesse caso, eu te dei um esquemático de um circuito elétrico misto. E aí, eu peço na etapa 1 para você descrever um passo a passo de como você vai fazer para identificar a tensão, a corrente e a potência em cada resistor. Então, como é que eu faço para identificar a tensão no resistor R1, no R2, no R3, no R4? Então eu tenho que explicar o passo a passo, matematicamente, o que eu tenho que fazer para poder encontrar essa tensão, essa corrente que está passando por cada um deles e as potências. E com esse mesmo passo a passo que você preencheu aqui, você já preenche os resultados aqui dos valores. Por exemplo, R1, qual é o valor da resistência de R1? Eu olho aqui, ela vale 10, então você preencheu com 10. Como que eu encontrei a tensão de R1? Primeiro eu encontrei a corrente geral do circuito, fazendo paralelo de R2 com R3, depois somando R1 com o paralelo com R4. Aí eu encontrei o resistor equivalente. Aí eu dividi a minha tensão pelo equivalente e encontrei a corrente geral. Como a corrente geral do circuito é a mesma que passa por R1, então ela vezes o valor de R1 pela primeira lei de Ohm, eu encontrei o valor da tensão em R1. Então isso você escreveu aqui e o resultado você anotou aqui. Anotou a corrente aqui e a potência você anota aqui e preenche a tabela. Depois ele pega aquele mesmo circuito e faz um curto-circuito no resistor R2. E pede para você novamente calcular cada uma das grandezas com esse curto aqui em R2. E depois ele põe o R2 em aberto e pede para você calcular novamente as resistências quando o R2 estiver em aberto. Feito isso, salvou e enviou para correção, né? As três etapas coloquei numa folha de resposta só, que é só preenchimento de tabela, e enviou para correção a atividade. Aonde que eu vou enviar essa atividade para correção? Eu vou enviar aqui, ó, nesse link para envio. E essas três links aqui são de vídeos gravados com dicas de como resolver a atividade, que é a mesma coisa que eu vou fazer nesse momento também.
Então, antes de sair resolvendo, eu tenho que vir aqui no conteúdo do curso e estudar o que está acontecendo. Então, aqui eu vou ter novamente explicando cada atividade. Eu não preciso preocupar com essa explicação daqui, porque lá eu já separei o material para você com a explicação do que é para fazer. O que eu tenho que olhar aqui no conteúdo do curso, aqui nesse conteúdo online, é as aulas que estão disponíveis aqui, porque as atividades eu vou pegar sempre por lá. Então aqui ele começa explicando sobre a estrutura atômica, como é que é ela. Aí ele começa a definir algumas grandezas elétricas aqui já a partir da estrutura atômica. Só esperar isso aqui carregar aqui. Então ele começa a falar o que é um isolante, um condutor, um semicondutor. Deixa eu tentar abrir aqui novamente e ver se vai mais rápido, porque aqui ele está travando demais. Aí ele fala sobre as grandezas elétricas principais, cada uma delas. Realmente tá. Aí ele começa a falar sobre o que é a tensão elétrica, ele dá um exemplo de algumas coisas que tem tensão elétrica. Aí mais exemplo do que é corrente elétrica agora, que é o fluxo, né? Aqui ele vai explicar bem. Ele vai explicar o que é resistência elétrica, o que ela faz no circuito. Aí ele vai te apresentar a primeira lei de Ohm, que é uma relação matemática entre a resistência, tensão e corrente, que é o que a gente vai usar para analisar o circuito. Aí ele explica aqui como é que funciona esse processo. Aí ele vai explicar o que é potência, qual é a relação matemática dela aqui, como é que eu calculo a potência. E assim ele vai fazendo toda uma exposição teórica, né, sobre os assuntos aqui das grandezas, né? Então aqui está a parte da potência. Aqui ele explica sobre os múltiplos e submúltiplos, né, de grandeza. Que às vezes eu estou com um valor muito grande ou muito pequeno, eu uso um múltiplo, um submúltiplo desse para ajudar a representar o valor. Pico, nano, micro, aqui ele explica o valor numérico, a forma dele exponencial e o nome de cada letra. Aí ele entra aqui na parte já da simbologia técnica, né, que é apresentada aqui no circuito. No caso, esse aqui é o símbolo da fonte, o do resistor, que é a carga, e da chave. E aí ele explica o que é a segunda lei de Ohm, que é a lei que vai determinar a grandeza da resistência elétrica, né, pelas características do próprio física, né, do próprio circuito. Aí ele mostra um exemplo aqui de aplicação aqui embaixo. Depois, aqui outro exemplo de aplicação também, aonde ele está encontrando a resistência elétrica de ele quer criar um resistor de 12 ohms, um fio de 0,8 milímetros de zinco. Ele me deu a resistividade, quer saber quantos metros ele vai precisar de fio. Aí ele mostra o processo matemático do cálculo aqui, todinho. Ele calcula, ele joga na fórmula de ρ L sobre A, aí ele já sabe que o R é 12, o ρ é 5,6, o L eu não sei, e a área é 0,8. Como ela está em milímetro quadrado, ele colocou em notação, né, passando para metro, ficou 10 a menos 7. Aí ele começa a resolver aqui fazendo a multiplicação cruzada, né? Ele explicou como é que isola o L aqui, que é multiplicar o R pelo A e dividir pelo ρ. Aí ele já pegou os valores aqui e jogou na equação e encontrou o tamanho em centímetro. Aí ele começa a falar sobre associação de resistores, né? O que é associação em série? Que é quando você tem um único caminho por onde passa a corrente, tem vários resistores no caminho. E aí quando eu tenho resistores em série, basta somar os valores dele e eu tenho a resistência equivalente. Depois ele mostra o que é uma associação em paralelo. Quando eu tenho entre dois pontos, eu tenho vários caminhos para chegar até lá. Então os resistores aqui, cada um está em paralelo um com o outro. Para mim encontrar o equivalente, eu tenho que fazer essa soma algébrica invertida aqui. Eu somo os inversos e inverto o resultado ainda, para chegar no valor. Mas ele explica também que quando é o caso de dois resistores,
eu tenho uma forma mais prática, que é essa daqui, que é a que a gente usa. Em vez de eu fazer aquela soma invertida, basta fazer o produto pela soma. Por exemplo, eu tenho R2 em paralelo com R3. Eu faço essa fórmula, R2 vezes R3, R2 mais R3, vai virar uma resistência equivalente aqui. Aí agora ficou em série, eu junto os três em série, aí eu tenho a resistência equivalente total. E ele está mostrando o que é um circuito, né? Circuito série aqui já junto com a fonte. Ele está mostrando como é que as etapas do cálculo todinho da corrente. Ele pegou a primeira resistência equivalente 3 mais 4 mais 5, deu 12. Aí ele usou a primeira lei de Ohm, que é aquela U é igual a R vezes I. Como o U é 12, o R equivalente também é 12, o I deu 1 ampere. Então quer dizer que nesse circuito série vai circular uma corrente de 1 ampere aqui. Aí ele mostra também como é que analisa um circuito em paralelo. Ó. Circuito em paralelo, cada ramo vai ter sua própria corrente. Então, o que é feito aqui é pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência individual aqui, e eu vou encontrando as correntes individuais. 4, 3 e 2,4. Para mim saber a corrente geral da fonte, eu somo todas elas, aí eu tenho a corrente da fonte. Esse aqui é o caso de um circuito em paralelo. Eu poderia também fazer essas três resistências, fazer o paralelo das três e virar uma só, e aí eu calcularia tensão pela resistência equivalente, eu também teria essa mesma corrente por um outro processo. Aí ele mostra o caso de um circuito misto, né, que ele mistura série e paralelo. Então eu tenho que criar algumas etapas aqui de como resolver, porque ele está misturando série e paralelo, então eu tenho que resolver numa certa ordem. Então ele mostrou que a primeira coisa ele vai resolver essa etapa 1, que é o série de R3 com R4. Então, esses dois aqui em série, 20 com 30, vai dar o valor 50. Então agora, o meu circuito, ele vai ficar nesse formato aqui. Aonde aqueles dois virou 50, aí fica paralelo com esse outro 50, que já estava aqui do lado. Então meu próximo passo agora é resolver esse paralelo. Então faz o paralelo para aquela forma do produto pela soma, ele encontrou 25. Então meu circuito agora ficou o 25 e o 10. Quando eu juntar o 10 com o 25, eu tenho 35. Aí eu tenho a resistência equivalente total. Com essa resistência equivalente, eu consigo calcular o valor da corrente total agora, né? Que é dividindo a tensão pela resistência equivalente. Então a corrente total é 2 amperes, que é a que circula pelo circuito completo. E aqui agora, ele está mostrando como calcular o valor da potência, né, de cada um daqueles resistores, como a gente tem que fazer na nossa folha de resposta. Perceba que essa tabela aqui, ela é muito parecida com essa tabela, só que lá ele deu outros valores para a gente ir fazendo a associação aqui, ó. Então, ele está mostrando como é que se faz. Olha aqui no caso a fonte, que no nosso caso aqui, na nossa tabela, é essa parte aqui, que é o equivalente. Então, a tensão da fonte, aqui no nosso exemplo era 70, então ele anotou aqui, a corrente total ele calculou, deu 2 amperes, e a potência 140. Aí, como é que ele faz para calcular o valor de V2? V2 é a resistência aqui em R2. Vamos voltar aqui para ver quem é o R2. Aqui, esse é o R2. Então, ele pegou 2 amperes, que é a corrente, vezes o valor do resistor, que era 10, e calculou, deu 20 volts, é a tensão, e ele multiplicou a tensão pela corrente e encontrou a potência em V2. Aí ele foi e preencheu. Na verdade ele escreveu V2, mas eu estou percebendo aqui, na verdade ele fez isso para R1, né? Não foi para R2, ó, 20 e 2 amperes e 40. Aí, para mim encontrar agora de R2, aí ele mostra, né, que como o R2 era a mesma tensão do paralelo, então ele pegou a resistência do paralelo vezes 2, 50. E assim, ele vai mostrando passo a passo como é que preenche aqui essa tabelinha, fazendo cada parte do cálculo, como é que calcula a potência, até ele chegar em todos os valores aqui, né, de potência e tensão daquele circuito misto. E aí, o que a gente tem que fazer é fazer a mesma coisa para o nosso exemplo aqui, ó, de exercício.
faz a mesma coisa, encontra a resistência equivalente e preenche essa tabelinha aqui, com todos os valores. Terminou de preencher, analisei como é que funciona o circuito misto direitinho. Agora eu tenho que entender o que acontece quando eu tenho um circuito aberto e em curto-circuito. Então aqui está o primeiro exemplo, que é o caso de um curto-circuito. Perceba que ele fez um curto-circuito entre esses dois pontos aqui do circuito. Ó. Ele levou o ponto C aqui para cima. Quando eu faço isso, a corrente elétrica que ia descer pelo resistor R4, ela desvia pelo resistor pelo ponto C e deixa o R4 fora de uso, porque ele está em curto. Então é como se a corrente não mais passasse por ele e passasse só pelo curto. Então, olhando nesse circuito aqui que está em curto-circuito, a resistência R4, o meu resistor R3 ele sai do circuito e é substituído por essa linha. Então, na verdade, ficou o resistor 20 em paralelo com 50, porque não tem esse outro aqui. Agora, quando eu coloco um resistor um circuito em aberto, na verdade, o fio faz se romper aonde teria o resistor. Então, agora a corrente não desce por aqui. Então agora nenhuma corrente vai vir para o lado do R3, porque não tem por onde ela passar. Então necessariamente ela vai vir daqui da fonte e vai descer pelo R2, porque ela não vai mais em R3, porque está aberta aqui e não tem como ela circular. Então, entendeu como é que funciona o série paralelo, aí eu consigo agora, né, ver passo a passo aquela aula, como que eu vou preencher essa tabela aqui. Ó. Então agora repare que o meu circuito aqui ele é meio parecido com aquele que eu estava mostrando na aula. O valor de R1 é 10, R2 é 20, paralelo com R3 que é 30 e depois tem o R4 que é 50. Esse circuito não é aquele daquela tabela, mas ele é bem parecido. Então eu tenho que encontrar a resistência equivalente aqui primeiro, igual ele faz lá, o passo a passo. E aí depois encontra a corrente geral, aí depois com a corrente geral eu calculo a tensão em R1. Depois com a resistência equivalente de R2 e R3 eu calculo a tensão em R2 e R3, que ela é a mesma tensão. Aí como eu tenho a tensão em R2 e em R3, eu divido ela por 20 e por 30 e encontro as correntes de cada um. E depois com a corrente geral eu calculo a tensão em R4. Aí eu vou ter todas as tensões, todas as correntes. Aí quando eu multiplicar tensão e corrente em cada resistor, eu vou encontrar as potências. Assim eu consigo preencher tudinho aqui. E quando eu fizer curto em R2, o que vai acontecer? É que o R2 em curto vai ser um fio aqui sem resistência. Então toda corrente que está vindo aqui da fonte, ela vai preferir passar tudo aqui por onde estava R2, que agora é o curto, e ninguém vai passar por R3, que ele não vai ser mais alimentado porque tem um curto aqui do lado dele, toda a corrente passa pelo curto. Então meu circuito de misto, ele vira um circuito série, passando de R1 direto para R4 e voltando para a fonte. Aí eu recalculo todos os valores e depois quando eu fizer o R2 em aberto, o que vai acontecer? Eu vou romper a passagem de corrente aqui em R2, então toda corrente ela é obrigada a passar por R3. Novamente meu circuito aqui misto vira um circuito série, passando de R1 para R3 e R4 direto. Aí eu calculo a resistência equivalente, as correntes e tensões em cada um e preencho aqui e envio para correção. Então, perceba que eu tenho todo o material para poder estudar isso aqui. Ó. Ele me dá um exemplo passo a passo do que está fazendo. O meu conselho, para você não confundir, é você entender como é que ele está montando essa tabela, é você ir reescrevendo esse desenho que ele fez no seu papel, para não ficar tendo que ficar passando os slides. Lembrando que o circuito geral dele, inicial, é esse daqui. Corrente passa no 10, aí ela tem essa opção de descer pelo 50 ou pelo 20 pelo 30. Ele é parecido com o do nosso exercício, mas não é igual, não confunda. Apesar de ter os mesmos valores, ele mudou a ordem de posição dos elementos, e mudando a ordem de posição, o resultado final não vai ser igual. Então esse circuito não é esse aqui, apesar de ter os mesmos valores. Então é normal que dê resultado diferente, porque a configuração está diferente. Então vê como é que ele analisou esse, para você analisar esse e conseguir preencher o passo a passo e descrever os valores de cada tabela dessa. E aí terminando de preencher aqui toda a tabela, aí envia para correção. E aí, próximo passo é você voltar aqui para a tela principal e estudar agora a situação de aprendizagem 2, que vai ser outro contexto, tem uma outra situação de aprendizagem, uma outra folha de resposta, analisa e vê o que é para poder responder novamente. E para auxiliar, já vem algumas dicas aqui, juntamente com a situação de aprendizagem, para poder auxiliar na hora da elaboração. Então cada situação de aprendizagem eu já coloquei uma dica que vai auxiliá-lo na hora de resolver a atividade.
Então fica atento a esses detalhes e bom curso para todos.